É uma nova era em Blue Star, e todos na cidade cuidam de seus próprios negócios. Vemos nosso herói andando descaradamente pelas ruas enquanto está absorto em seu telefone. Ele passa por uma garota vestida de coelho que está transmitindo ao vivo para seus fãs. Ele não consegue acreditar que alguém se vestiria assim e sairia em público. É uma loucura. De qualquer forma, ele acaba sendo capturado na transmissão ao vivo, e os espectadores começam a zombar dele por ser patético. A garota fantasiada de coelho percebe sua presença e diz aos seus seguidores para lhe darem presentes se ela conseguir derrubá-lo. Antes mesmo de tentar, os assinantes já começam a enchê-la de presentes. Ela então se aproxima do protagonista e comenta como ambos têm orelhas de coelho semelhantes. Enquanto nosso herói está distraído por sua presença encantadora, ela rapidamente lança um feitiço sobre ele. Medo e confusão tomam conta do protagonista, enquanto seu corpo é levantado no ar e jogado no chão. A garota na fantasia de coelho informa seus seguidores que sua missão foi cumprida. Após sofrer alguns ferimentos leves, ele luta para se levantar, como se já não tivesse sofrido o suficiente. De repente, ele ouve a buzina de um veículo e, do nada, um caminhão passa por cima dele. Seu corpo é lançado no ar, enquanto o motorista do caminhão o amaldiçoa por ser uma criatura nojenta. Enquanto nosso herói voa pelo ar, ele se lembra de quão infeliz sua vida tem sido. Ele cresceu em um orfanato, e as coisas só pioraram quando sua transformação de coelho despertou. Aqueles com habilidades mais fortes estavam no topo e zombavam dele por ser um perdedor patético. Quando ele cai no chão, o motorista se aproxima dele. Nosso herói está deitado em uma poça de seu próprio sangue, e o motorista louco exige que ele pague pelos danos ao veículo. Em um acesso de fúria, o homem ativa suas habilidades elétricas e dá um choque direto no cérebro do protagonista, fritando-o no processo. Enquanto Linus está em uma dor agonizante, ele se pergunta se este é o fim de sua jornada. De repente, um ser estranho percebe sua vontade de sobreviver. O ser diz que finalmente encontrou um hospedeiro adequado depois de milhões de anos. Enquanto isso, nosso herói continua sendo atingido por raios. Quando Linus abre os olhos, ele se encontra em um lugar muito estranho. Enquanto tenta entender todos os textos flutuando ao seu redor, um robô começa a falar com ele. Uma tela aparece na frente de seu rosto, mas ele não tem ideia do que está escrito. A voz alta do robô assusta nosso herói, enquanto ele se apresenta como 9527. O sistema do robô explica que nosso herói é o hospedeiro perfeito que ele encontrou após procurar por 35 milhões de anos. Linus fica animado ao perceber que ainda está vivo e pergunta se pode obter alguma das habilidades que deseja. Após dizer para ele não se precipitar, o robô explica que pode conceder uma habilidade por dia, mas será aleatória. Ao ouvir isso, a esperança de nosso herói desaparece, pois ele se vê mais uma vez à mercê do destino. Ele descobre que não tem energia suficiente para selecionar uma habilidade específica e deseja que o robô o tivesse encontrado antes. Não só isso, mas se a habilidade aleatória for tão patética quanto ele, seu fim pode realmente ter chegado. Depois de explicar tudo isso, o robô pergunta se ele está pronto para despertar uma habilidade. Sem outra opção, ele decide aproveitar sua segunda chance na vida e aceita as condições. O sistema gera uma habilidade aleatória de rank S para ele. Depois disso, o protagonista revive no mesmo lugar onde estava sendo eletrocutado. O motorista fica surpreso ao ver que ele está vivo. Linus salta no ar com sua nova habilidade, que fortalece suas pernas, e aterrissa em cima do caminhão, destruindo-o. Enfurecido, o motorista corre em sua direção para lhe dar uma lição, mas nosso herói o derruba com um chute poderoso, jogando-o no chão. Assustada por sua vida, a garota fantasiada de coelhinha implora para o protagonista ficar longe dela. Então, nosso herói aprimora seus punhos com sua habilidade e se prepara para mandá-la para o outro lado. Depois de lidar com ela, ele a cobre com sua jaqueta, pega seu telefone e vê seus seguidores o xingando e avisando para não colocar suas mãos imundas nela. Ele aproveita a oportunidade para entrar na transmissão ao vivo e diz a todos que agora ele é o chefe. No dia seguinte, em uma sala de aula, algumas garotas comentam sobre o protagonista ter aparecido no noticiário, confirmando que ele não era ninguém menos que seu colega de classe.
Ele entra na sala se perguntando o que está acontecendo. As garotas rapidamente se agrupam ao redor dele e perguntam se era realmente ele quem elas viram na transmissão ao vivo. O protagonista então se lembra de como conseguiu resolver as coisas com a coelhinha. De alguma forma, o MC fez com que eles se desculpassem. E além disso, usou suas habilidades para fazê-los elogiá-lo. Nosso garoto deve ter ficado realmente desesperado naquele momento. Depois, ele acessa o sistema para verificar se recebeu uma nova habilidade naquele dia. O robô pula o processo de seleção e lhe dá uma habilidade conhecida como costura. Sendo um perdedor degenerado, o protagonista pensa que finalmente tem sua chance de conquistar todas as garotas da vizinhança e deixar os outros com inveja. Porém, ao ativá-la, ele não vê os efeitos desejados. O robô explica que a habilidade permite plantar todos os tipos de sementes e fazê-las florescer sob seus cuidados. Adeus, conquista de garotas. Graças a essa habilidade inútil, ele começa a xingar o sistema, fazendo os outros pensarem que ele enlouqueceu. Alguém na classe o chama e ele se vira para ver que é Lenan, um prodígio que usa o elemento vento. Lenan oferece um emprego ao nosso herói e diz que ele pode ganhar muito dinheiro com isso. Linus pede para ele explicar rápido para saber se vale a pena. Ao mesmo tempo, ele não entende por que esse perseguidor de repente está sendo tão legal com ele. Lenan diz que o emprego é em um clube que está procurando garçons e que ele seria uma escolha perfeita por sua boa aparência. O protagonista fica sem palavras ao descobrir que esse cara é burro o suficiente para sugerir esse tipo de clube. Ele inverte a situação, dizendo que Lenan deve ser um cliente regular lá. O garoto concorda sem pensar, mas segundos depois percebe o que aconteceu. Nosso herói continua zombando dele. Lenan, furioso, bate na mesa e está pronto para destruí-lo por fazê-lo parecer um idiota. No entanto, o professor entra e avisa que ele será punido por brigar na escola. Sem outra opção, Lenan se retrata, mas continua de olho em Linus. Depois disso, o professor anuncia que aqueles com habilidades despertas farão um teste especial para determinar se podem entrar na Universidade Lingo. Ao ouvir isso, o protagonista fica muito interessado. Quando a energia espiritual foi restaurada em Blue Star, a Universidade Lingo foi fundada para treinar pessoas com habilidades despertas. Linus nunca foi nada além de um perdedor medíocre com habilidades patéticas, mas agora ele se pergunta se tem alguma chance de entrar na escola com a ajuda do sistema. Ele levanta a mão para fazer uma pergunta, mas o professor diz para ele não se preocupar com o teste, pois isso só acabaria envergonhando a escola. Nosso herói sente o peso esmagador das palavras do professor, enquanto toda a classe começa a rir dele. Apesar de tudo, ele diz ao professor que fará o teste de habilidades. O professor permanece firme e diz que suas habilidades são medianas e que ele deveria apenas proteger a reputação da escola. Isso só deixa Linus ainda mais furioso. Ele jura que vai derrubar cada pessoa que já o menosprezou. O professor então faz um acordo. Se ele ficar entre os 10 melhores nos exames da cidade, terá sua chance. Nosso herói aceita rapidamente e o professor mal pode esperar para ver os resultados. Com determinação inabalável, o protagonista jura entrar na Universidade Língua a todo custo. Ao sair da escola, ele pensa em como economizar para as taxas da faculdade, por causa do quanto elas são caras, quando um carro acelera em direção à vizinhança e de repente para bem na frente dele. Quando a porta se abre e alguém sai, ele se pergunta quem diabos interromperia seu dia naquele momento. Duas garotas saem do carro e a de cabelo azul se refere a ele como o coelho. A garota é chamada de Jenin, e todos os garotos da vizinhança não conseguem acreditar o quanto ela está deslumbrante. Até mesmo nosso herói fica sem palavras ao ver a beleza à sua frente. Lino então percebe que a menina o chamou de coelhinho e se pergunta por que todas as mulheres gostam de chamá-lo com um nome tão embaraçoso. Ele limpa a garganta e se apresenta a Jenin de forma ostentosa e estúpida. Ele também oferece a ela suas informações de contato, mas a garota loira acaba rindo de suas ações bobas enquanto zomba dele. Ele percebe que ela é a mesma coelhinha da transmissão ao vivo. Ela diz a ele que veio devolver sua jaqueta e a entrega a ele. Depois disso, a garota diz que se vestir é seu hobby e que ele não deveria falar sobre isso, mas ele não vê sentido, considerando que ela é uma Jenin famosa.
rosa. Então, ele os interrompe e pergunta à garota coelha chamada Chunk se o protagonista é o mesmo que Chun falou. Ele diz a ele que o protagonista foi capaz de derrotar um Hunker bronze de 2 estrelas, o que significa que seu poder deve ser maior do que 2 estrelas. Lino diz que ele pode mostrar a ela seus poderes apenas para se exibir. No entanto, Jenin, que também é uma deusa da escola, diz a ele que não é necessário, pois eles vão embora. Ele sugere que eles encontrem um lugar para lutar, e ela se pergunta se esse cara está falando sério. Sendo uma Silver Star Rank 1, ela se sente insultada pelo desafio dele e decide que eles se enfrentarão uma semana depois daquele dia. Ela fica ainda mais enojada com a presença dele quando ele a chama pelo nome e pergunta se haverá uma recompensa para o Jenin vencedor. Ela diz a ele que, se ele vencer, ela será mais legal com ele e atenderá a quaisquer outros pedidos que ele tenha. Pouco antes de sair, ela aconselha o protagonista a desistir da competição antes de levar uma surra. Enquanto ele se despede, ele garante que não vai desistir facilmente. Enquanto eles vão embora, nosso herói sobe em sua scooter e de repente recebe uma mensagem de texto. A mensagem é de um cliente procurando ajuda urgente e Linu vê que ele pode estipular o preço para esse pedido. Ele rapidamente pula para ajudar o cliente e também ficar rico no processo. Em um beco escuro próximo a um cybercafé, alguns bandidos podem ser ouvidos assediando uma pessoa inocente. A pobre vítima está chorando e se oferecendo para dar algum dinheiro aos bandidos para poupar sua vida. Vemos que seu nome é Hanang e ele é um curandeiro de classificação estrela de bronze. Os bandidos o pegam e deixam claro que vão acabar com sua vida depois de pegar todas as suas moedas. Sua atenção se volta para alguém chamando-o, e ele se vira para ver o protagonista segurando um bastão, pronto para fazê-los pagar por assediar um inocente. No entanto, os bandidos pegam suas próprias armas, prontos para ensinar uma lição ao nosso menino coelho. Apesar disso, nosso herói não se intimida com suas ameaças. Enquanto ele estala os dedos, uma multidão de pessoas aparece atrás dele, pronta para espancar os bandidos que estão causando problemas em seu território. Vendo que os bandidos não têm chance de vencer essa luta, eles fogem como covardes antes de serem enviados para o fundo da terra. O homem gordo corre em direção ao protagonista, incapaz de acreditar que agora ele é o chefe da área. Agora que ele tem reforços, ele diz aos bandidos para nunca mais aparecerem ou o herói irá esmagá-los. Depois disso, ele agradece a Linu e o chama de seu irmão mais velho, mas o protagonista só quer ser pago, não lidar com um garoto chato. O garoto se apresenta apropriadamente como o estudante mais bonito do ensino médio da cidade e oferece ao protagonista um pagamento de 30 mil. Linu fica surpreso com o quanto ele ficou rico com esse pedido. Agora ele só precisa de um pouco mais de dinheiro para cobrir suas mensalidades e estará pronto. Vendo que agora é rico, o herói decide chamar Han de seu irmão mais novo e então pergunta a ele sobre os valentões que estavam chateados com ele. Han explica que ele usou uma conta feminina em um jogo e a pessoa com quem ele se casou pediu uma nota de voz. No entanto, a pessoa estava bem na frente dele e descobriu quando ele usou um trocador de voz do Linux. Ele não consegue acreditar no quão louco esse cara é. O garoto se oferece para levar o protagonista em um carro de luxo, mas ele rejeita a oferta. No caminho para casa, ele pensa em como tem sorte de ter conhecido a deusa da escola e ganhado muito dinheiro no mesmo dia. No dia seguinte, na escola, o professor pede para todos os alunos se sentarem para começar. Nosso herói está completamente exausto porque estudou a noite toda ontem. Ele tenta ficar alerta com uma xícara de café, mas pode desmaiar a qualquer momento. Então, ele pede ao robô para lhe dar sua habilidade do dia. O robô reclama de ser interrompido, deixando o protagonista muito surpreso. Por que diabos um robô precisa dormir? Finalmente, a habilidade do enredo entra em ação e o protagonista ganha a habilidade de memória fotográfica. É a melhor coisa que ele precisa para o exame. Decidido a testar a habilidade, o professor percebe que Linu está se comportando de forma estranha. Ele olha para o quadro e imediatamente obtém a resposta para a equação. Vendo como é fácil usar a habilidade, ele começa a folhear livros diferentes para reunir o máximo de conhecimento possível. Enquanto ele está absorto nos livros, o professor finalmente explode e o repreende. O homem bate na mesa, fazendo nosso herói pular da cadeira. O professor grita com Linu por estar lendo um livro de física durante a aula de inglês. Ele tenta explicar o que o faz feliz, mas o homem não o ouve. Eventualmente,
repente, o professor começa a cuspir chamas de sua boca, enquanto lembra o protagonista de seus resultados horríveis. Sério, esse cara precisa se acalmar? Li-Nu sugere que o professor o teste, fazendo uma pergunta de qualquer página do livro, porque ele está confiante em sua memorização. Apesar disso, o professor ainda diz para ele desistir do teste de habilidades, mas Li-Nu diz para ele parar de subestimá-lo. Uma séria tensão aumenta na classe enquanto o professor decide começar com uma pergunta fácil. Nosso herói rapidamente dá a resposta enquanto faz uma pergunta, deixando o professor atônito. O homem continua com outra pergunta e o protagonista bate na mesa enquanto dá sua resposta, deixando todos os seus colegas surpresos. O professor lhe faz outra pergunta e ele dá a resposta. Porém, o homem começa a rir dele por estar errado, até que percebe que o protagonista disse a resposta ao contrário. A classe inteira fica em desordem e os alunos não conseguem entender como ele está fazendo isso. Nosso herói, após derrotar seu professor, sai da classe dizendo que irá vê-los. Dias depois do exame, os resultados do exame saem e todos ficam surpresos ao ver quem ficou em primeiro lugar. Não é ninguém menos que Li-Nu, que agradece sua memória fotográfica por ter pavimentado o caminho para a vitória, enquanto Lenan morre de descrença ao ver que foi derrotado pelo menino coelho. O protagonista começa a estudar seu oponente para o próximo exame. 10 dias depois, o local do teste de habilidades fica lotado de uma multidão animada enquanto esperam o evento começar. O locutor começa, convidando o representante da Zona Militar 38 e alguns convidados ilustres. Quando Genin entra na arena, ela parece muito chateada por algum motivo. Ela acaba fazendo um buraco na parede e um cara explica que é porque alguém tirou o primeiro lugar dela nas provas finais. Vemos nosso herói entrar na arena, e quando ele cumprimenta a deusa, ela responde friamente. Depois disso, ela pergunta o que ele quer em troca de ganhar a aposta deles, ao que Li-Nu responde que eles podem sair para comer se ela quiser. Seu gesto gentil a deixa surpresa, e ela pede desculpas por chamá-lo de fraco. De repente, o locutor aparece e dá a entender que os dois maiores pontuadores do exame final estão ali, mas Genin interpreta mal suas palavras, enquanto fala depreciativamente do protagonista por ele ser um coelho corajoso. O herói responde confiantemente que ficará em primeiro lugar neste exame. A multidão inteira começa a rir dele e diz para ele não se precipitar. No entanto, Li-Nu arranca o microfone do locutor para dar-lhes um pedaço de sua mente. Ele mostra o dedo do meio e diz a eles que quem quer que estejam torcendo terá azar de conhecê-lo. A multidão inteira olha para ele com olhos assassinos, pronta para fazê-lo pagar por dizer tais palavras ousadas. Mas o herói permanece imperturbável. O locutor arranca o microfone dele e o avisa para ter cuidado com o que diz, ou isso pode se tornar um problema sério. Os outros competidores também estão furiosos e mal podem esperar para dar uma lição ao herói. Apesar de suas provocações e ameaças, nosso herói permanece calmo. Então, o moderador os informa que o exame será uma batalha 1 contra 1 na arena e que o perdedor será eliminado imediatamente. Os competidores verificam seus telefones ao ver os números que lhes foram atribuídos. Alguns não parecem muito felizes com o que receberam e só podem esperar por combinações fáceis. O número total de inscritos acaba sendo ímpar. Então há um bye para alguém avançar rapidamente para a próxima rodada. Os examinadores rezam para serem escolhidos como a pessoa sortuda, exceto nosso herói, que não parece nem um pouco preocupado. O sorteio começa e todos olham nervosamente enquanto os números giram na tela. Ele para no número 66, que é ninguém menos que nosso protagonista. Quero dizer, quem mais poderia ter sido, afinal? Isso só faz com que mais pessoas o odeiem por ser um coelhinho sortudo. Em vez de culpar sua sorte, eles odeiam o herói com os holofotes sobre ele. Com isso resolvido, a competição avança para a primeira rodada e os primeiros competidores são chamados ao palco. Li-Nu e os outros se sentam para assistir e ver como essa primeira batalha se desenrola. Olhando para os pares na tela, ele vê que a deusa da escola está lutando na primeira. A luta termina num piscar de olhos, o que faz o protagonista se sentir bastante desconfortável. O Genin rapidamente vence a luta, transformando seu oponente em um sorvete. Não é de se surpreender que ele seja tão poderoso, considerando que ele é um despertador de gelo de classificação prata. O protagonista abre seu livro e começa a estudar suas habilidades, para não perder miseravelmente quando for sua vez de lutar. 10 minutos depois, a próxima luta é mortal e feroz. Ambos os combatentes se enfrentam com todas as suas forças, prontos para se destruir e levar o prêmio para outro lugar.
Nosso herói está exausto de assistir a todos os movimentos chamativos, porque seu cérebro está inútil demais para continuar. Sem outra opção, ele fala com o sistema do robô e pede que ele entregue sua habilidade do dia. Ele também repreende o robô por ser muito preguiçoso e não querer falar com ele. No entanto, o robô responde que é porque ele é um novato patético e não tem vontade de lidar com algo tão inútil. Depois disso, ele concede a ele uma habilidade de aprimoramento físico. Li Nu está feliz por finalmente ter uma habilidade útil e não aquelas coisas ruins que ele tem recebido. Ele também está feliz que o sistema não é tão inútil quanto pensava. No entanto, o robô o avisa para ter cuidado com o que diz, ou ele nunca conseguirá nada de bom em sua vida. Depois disso, o protagonista ativa sua nova habilidade, melhorando significativamente seus músculos. Seus músculos crescem de um tamanho enorme e acabam rasgando sua camisa. Ele começa a exibir seus músculos e deixar todos no estádio desconfortáveis. Depois de se envergonhar, a segunda rodada do torneio começa e outra luta é realizada por ele, que é o sortudo vencedor. Novamente, no segundo dia de exame, Li Nu ainda consegue o passe de sorte e avança para a próxima rodada sem esforço. No terceiro dia, a mesma coisa acontece e até ele está cansado de ser um pedaço de lixo sortudo. Quando um repórter pergunta como ele se sente sobre os BCS consecutivos, ele diz ao homem que está farto e mal pode esperar para sujar as mãos com sangue. Todos os competidores também estão completamente fartos dele e estão ansiosos para dar uma lição ao coelho fraco. Lenan pega o microfone e acusa o protagonista de avançar nas rodadas sem ter tido uma única luta até agora, para arruinar sua maré de sorte. O cara decide se retirar do torneio, o que significa que nosso herói terá que lutar de agora em diante. Leno fica radiante, o locutor arranca o microfone de Lenan e declara que o protagonista deve ser esmagado na próxima rodada. Um dos participantes vê isso como uma boa oportunidade para acabar com a maré de sorte do nosso herói. Os pares são sorteados e a multidão está torcendo pelo herói, oponente de Lenan, esperando que ele lhe dê uma boa surra. Li Nu, o protagonista, olha para seu oponente que gesticula para ele que este é o fim da estrada para o menino coelho, mas Li Nu não entende por que todos o odeiam tanto. Quando a luta começa, Lenan começa a falar mal sobre como nosso herói tem azar ao enfrentá-lo. Apesar de toda a sua conversa, Li Nu não é afetado e basicamente só quer que isso acabe rápido. Sendo um despertador de raios de bronze de nível 8, Lenan ativa seus poderes com uma expressão furiosa no rosto e imediatamente lança um raio em direção ao herói. Li Nu desvia facilmente do primeiro ataque, o relâmpago atinge o chão, causando grande destruição no ponto de impacto. Decepcionado com o ataque medíocre de seu oponente, o protagonista diz ao cara que ele só chegou até aqui porque enfrentou fracos. O cara fica ainda mais furioso e começa a atirar raios para todos os lados. Porém, o protagonista desvia de cada raio com o mínimo de esforço. Sem outra opção, Lenan envolve toda a plataforma em raios, deixando nosso herói sem ter para onde correr. Nosso herói se lembra de quão perigosos podem ser os ataques de raios, já que ele quase morreu de um antes. Antes que o ataque possa alcançá-lo, ele salta para frente para terminar a batalha antes que seu oponente possa fazer outro truque, dando um soco poderoso. Seu inimigo fica surpreso com o quão rápido ele está. Vendo que Li Nu se transformou, Lenan sente que será capaz de suportar o golpe que está vindo em sua direção, mas suas esperanças desmoronam quando nosso herói manda o idiota voando pelo ar com um golpe poderoso. Com aquele único golpe, o cara sai do ringue e é eliminado da competição. Após isso, o protagonista é declarado o vencedor da luta. Toda a multidão vai à loucura com a incrível primeira vitória do protagonista. Os presidentes das principais universidades, Han e Jen, já estão discutindo sobre quem poderá ter nosso herói em suas universidades. Enquanto isso, Li Nu enfrenta seu próximo oponente, que é um despertador de poder. Após observar atentamente a luta anterior, Luan diz que o protagonista não usou mana, mas o outro presidente acha isso impossível, dado o quão poderoso foi o golpe do nosso herói. Ele questiona o quão aterrorizante será a verdadeira força do herói sem mana. A próxima luta começa entre Li Nu e outro oponente conhecido como Zeni. Este inimigo é um lobo anamórfico e sua aura parece mais ameaçadora do que todas as outras que nosso herói enfrentou. O protagonista fica cauteloso ao ver a aura aterrorizante, mas Zeni fica alarmado ao ver o quão poderoso Li Nu é.
Antes mesmo da luta começar, ele se ajoelha e admite sua derrota como um perdedor. Assim, nosso herói avança para a próxima rodada. O mesmo acontece com seu próximo oponente. Ele também joga a toalha antes que eles possam lutar. Isso se repete novamente e o protagonista se pergunta por que não consegue encontrar alguém decente para lutar. Em um piscar de olhos, o protagonista avança até ficar entre os 8 melhores competidores. Jen, que por acaso é uma das concorrentes, observa o Inu se perguntando se finalmente terão uma luta. Enquanto isso, nosso herói se sente solitário com tantas vitórias e conclui que participar do teste de habilidades foi uma completa perda de tempo. Então, o robô fala com ele, dizendo que está do seu lado. Ela lhe concede uma habilidade para o dia que lhe permite empunhar qualquer tipo de lança que ele possa imaginar. No entanto, Li Nu acha que é uma habilidade inútil, já que as pessoas não usam mais esses tipos de armas atualmente. Enquanto ele reclama de sua habilidade, a deusa da escola se aproxima dele. Li Nu se senta rapidamente quando a vê e pergunta se ela está lá só por ele. Ela responde que tem algumas coisas para lhe dizer. Jen pergunta se ele está interessado em fazer parte de uma equipe que ela está formando para explorar uma masmorra de bronze. A expressão confusa em seu rosto mostra o quão surpreso ele está ao ouvir que ela realmente quer explorar uma masmorra de bronze durante o Mana Dawn. Inúmeras masmorras foram criadas, cheias de Mana Beasts e diferentes tipos de tesouros. Essas Mana Beasts são como um jackpot de tesouros, suas peles são valiosas, e suas Mana Pearls ajudam os despertadores a se tornarem mais fortes. Li Nu, sendo um completo idiota, pensa que esta é uma chance de sair em um encontro com a deusa, e tê-la só para ele. Ela rapidamente destrói esse pensamento horrível, dizendo a ele que haverá outras 6 pessoas no time. Ele concorda, embora um pouco relutante, mas pergunta por que eles precisam de outras pessoas para o Dungeon Crawl. O Genin ignora a pergunta dele e diz que ela entrará em contato com ele quando chegar a hora. Enquanto ele sai, ele sugere que eles continuem conversando tomando uma xícara de café. No entanto, ela diz a ele para se preparar para as próximas lutas, pois não tem planos de pegar leve com ele. O dia das finais chega e a multidão está mais animada do que nunca. Todos assistem à deusa do ensino médio e esperam que ela destrua o protagonista, pois todos estavam esperando o confronto entre a deusa e nosso herói. A partida entre a deusa do ensino médio e nosso herói está prestes a começar quando o moderador anuncia a partida. Jenin aponta para o protagonista e jura que não vai abrir mão do primeiro lugar. No entanto, ele realmente não se importa com o primeiro lugar e deseja que ela não leve isso tão a sério. Apesar disso, ele a aconselha a desistir enquanto ainda pode, porque ele também não tem planos de se conter. Ambos os lutadores tomam suas posições, prontos para lutar pelo prêmio do dia. Ela tenta avisá-lo sobre sua habilidade Silver Rank, mas o herói avança com um soco e diz para ela ter cuidado. Ela bloqueia facilmente a mão dele, fazendo-o perder o equilíbrio. Naquele momento, ela desliza para trás dele e o acerta com um chute poderoso. Li Nu consegue se levantar rapidamente, graças ao seu aprimoramento físico, que lhe permite resistir aos ataques dela, o que normalmente seria o suficiente para derrubá-lo. Pela expressão do Genin, você pode ver que ele planeja se certificar de que ele se arrependerá de ter lutado com ela, mas nosso herói se lança em sua direção com determinação. A luta apenas começou e ele pretende dar tudo de si. Li Nu avança com uma série de golpes, mas Genin bloqueia cada um deles, enquanto lança seu próximo ataque com toda a sua força. Ela aparece instantaneamente atrás dele, deixando-o perplexo. Quando o protagonista percebe e olha para trás, é tarde demais. Ela o golpeia com o cotovelo e o protagonista cai no chão, derrotado. Enquanto ele está no chão, a deusa diz a ele para desistir porque suas habilidades de luta são terrivelmente ruins. Ele zomba dele, lembrando-o de que ele nem mesmo usou suas habilidades de gelo em todo esse tempo. No entanto, nosso herói consegue se levantar e está procurando uma maneira de terminar a luta o mais rápido possível. Enquanto luta para recuperar o fôlego, de repente ele tem uma ideia. Ele se vira para o moderador e pede um tempo, o que deixa todos completamente surpresos. O moderador nem mesmo responde a ele antes de pular para fora da arena de luta. Rapidamente agarra o cabo do esfregão que está na lateral e pergunta se pode usá-lo como uma arma. O moderador diz a ele que ninguém nunca fez um pedido tão descarado e estúpido antes. No entanto, Genin diz que está tudo bem e permite que ele use o cabo
cabo do esfregão, ela sente que ele o está subestimando e planeja acabar com tudo de uma vez por todas. Li Nu retorna ao palco, empunhando o cabo do esfregão como uma lança enquanto se preparam para continuar a batalha. A aura de Li Nu começa a brilhar intensamente, graças à sua habilidade, e Genin percebe que algo estranho está acontecendo com ele. Ele avança para atacá-la enquanto ela tenta fugir dele. Quando ele se aproxima e a ataca, ela consegue desviar da arma dele, porém suas habilidades ativam e o transformam em um lançador de lanças. Superior, a deusa jura matá-lo, mas ele tenta se desculpar por bater nela. Embora ela não aceite, ela lança uma rajada de lanças de gelo em sua direção e ele consegue desviar delas. Sentindo fúria, a deusa ativa uma habilidade mais poderosa, que começa a congelar toda a arena. Nosso herói percebe que seus movimentos ficaram mais lentos devido à temperatura congelante. Preso em uma situação difícil, o protagonista vê que ele só tem uma chance se transformar. Infelizmente, ele nem tem tempo para pensar sobre isso porque Genin continua jogando lanças de gelo nele. Enquanto as lanças de gelo explodem com o impacto, ela diz ao moderador para chamar uma ambulância e declarar os resultados. Mas antes que o moderador possa declarar o vencedor, nosso herói emerge da fumaça com suas orelhas de coelho e diz a Genin para não sair ainda. Ele se lança nela com sua velocidade aprimorada e ela rapidamente coloca algumas luvas de gelo para se defender. Li Nu se aproxima dela e consegue quebrar sua armadura de gelo graças ao seu estado transformado. As coisas parecem muito sombrias para a deusa do ensino médio, mas ela se recusa a aceitar o segundo lugar, recusando-se a desistir. Genin começa a canalizar mais poder em seu corpo e de repente ultrapassa seus limites, avançando para um rank prata. Isso preocupa o protagonista, já que seu oponente provavelmente se machucará com o menor erro. Ele rapidamente pede ao juiz para parar a luta, pois sente que ela está trapaceando. O moderador explica que avançar para um novo rank não é trapaça, e que o menino com orelhas de coelho não passa de um tolo. Por outro lado, ela se pergunta por que nosso herói não a atacou. Conforme ela avançava para um novo nível, isso a divertia, mas dizia para ela parar de brincar e continuar com a luta. Li Nu adota uma postura defensiva e se prepara para enfrentá-la novamente. Ela percebe que está muito mais forte do que antes, enquanto ataca com habilidades mais poderosas. Nosso herói usa sua lança como um mastro para evitá-la. Ele se transforma em um sorvete. Algumas lanças de gelo conseguem perfurá-lo e ele percebe que os ataques de Genin estão muito mais rápidos e poderosos do que antes. Ele enfia sua lança no chão, mas os ataques de Genin o desequilibram, fazendo-o cair no chão. Como se isso não bastasse, a deusa do colégio carrega um ataque de gelo mais poderoso e lança um Ice Burst em sua direção. O protagonista tenta resistir aos ataques de gelo, mas não consegue fazer muita coisa. Apesar de sua melhora física, ele ainda não tem mana suficiente para suportar um ataque tão poderoso. Sem outra opção, ele avança direto para ela para acabar com a luta. Impressionado com sua determinação, Genin admite que o subestimou. Enquanto ele se aproxima dela, ela se prepara para usar outra habilidade, mas ele a coloca em uma chave de braço antes que as coisas piorem para ele. Ela acaba dando um soco no rosto dele enquanto luta para se libertar de suas garras. Enquanto eles lutam, ambos perdem o equilíbrio e caem. Nosso herói rapidamente salva a deusa do ensino médio de cair no chão duro. Ela diz para ele soltá-la devido ao quão ferido ele está, mas ele se recusa a deixar ir, a menos que ela admita a derrota. Ele até ameaça mordê-la se ela não desistir. Ele diz a ela que não se importa com a competição e que só quer vencer. Ao ouvir isso, Genin suspira profundamente e admite a derrota ao moderador. Depois disso, nosso herói desmaia e cai no chão devido ao cansaço acumulado. Ela corre até ele para se certificar de que ele está bem, enquanto grita seu nome. Sua consciência desaparece. Quando ela acorda, ela se encontra em uma cama com a cabeça enfaixada. Vendo que ele está acordado, o robô dá a ele uma atualização de habilidade que o transforma de um coelho branco em um coelho travesso. Linus surta quando descobre que o sonho estranho que teve foi culpa do robô. Depois disso, ele rapidamente faz login no sistema para receber sua habilidade do dia. Depois de uma série de habilidades inúteis, ele finalmente obtém uma habilidade de classificação tripla S, conhecida como Despertar Dimensional.
Sem pedir permissão, o sistema começa a fundir duas de suas habilidades. Ele tenta impedir, mas é tarde demais. Com a fusão completa, ele evolui para um coelho travesso e um Doraemon. Olhando para seu estômago, ele pergunta ao robô o que o bolso em seu estômago deve fazer. O robô explica que o bolso é um espaço tridimensional que pode ser usado para armazenar qualquer coisa. Além do espaço tridimensional, ele também ganha uma habilidade que lhe permite se transportar para qualquer lugar dentro de um raio de 5 km. Linus pula da cama e decide testar essa habilidade de teletransporte. Ao pensar em um destino, a porta imediatamente o transporta para um lugar aleatório. Quando ele cai no chão, vemos que ele está no quarto de uma garota estranha. A garota rapidamente pega uma adaga e pergunta como ele chegou lá. Vemos que o nome dela é Liu, e ela é filha do dono do prédio. Ele tenta acalmá-la e se explicar, mas ela não lhe dá a chance. Nosso herói grita, enquanto Liu lhe causa mais ferimentos ao invadir seu espaço privado. Apesar dos ferimentos, no dia seguinte ele vai a um café para encontrar alguns genin. Ela o cumprimenta de sua mesa, onde está com alguns outros despertadores. Quando ele se aproxima, ela vê seus ferimentos e pergunta se ele está bem, já que eles estão prestes a sair. Então, ele os apresenta ao time, começando com Chun e Han. Ambos se sentem mal ao ver seus ferimentos e o curandeiro até se oferece para curá-los. Depois disso, ele conhece um cara conhecido como Shan, um despertador do tipo fogo. O garoto cumprimenta o protagonista e o parabeniza pela luta na Arena Genin. Ele diz ao herói que há mais 2 membros em seu time, mas que eles têm algumas coisas para resolver. Então, ele pergunta sobre a aceitação na Universidade Lingo, e ele diz que já recebeu a carta, sentindo-se nervoso. A deusa do ensino médio também pergunta a ele onde ele planeja estudar. Sendo um tolo, nosso herói acha que ela está perguntando por que está interessada nele. Ele diz a ela que está considerando a Universidade Lingo e pergunta se ela quer estar na mesma escola que ele. Desta vez, suas habilidades de flerte realmente funcionam porque ela admite que quer estar na mesma escola, embora seja principalmente porque ela quer derrubá-lo e se redimir. Depois disso, ela se concentra em assuntos mais importantes e o deixa continuar se iludindo. Ela abre um livro e mostra a eles o espírito da raposa do gelo, que será seu alvo, porque raposas de gelo tendem a viver em bandos. Ela não consegue lidar com isso sozinha, sabe que não haverá muito benefício para eles, mas Chun diz a ela para não ser tão humilde. Todos veem isso como uma boa oportunidade para treinar e estar em sua presença ao mesmo tempo. O protagonista também diz que tem sorte de ter sido convidado pela deusa para uma oportunidade como essa. Genin os deixa saber que eles devem chamá-la pelo nome e não pelo título de deusa. Com isso resolvido, ela diz a eles que se separarão em 3 dias e se encontrarão na casa do nosso herói. O dia da partida chega e vemos nosso herói fazendo as malas e se preparando para a aventura de sua vida. O sistema concede a ele sua habilidade do dia, que acaba sendo outra habilidade inútil. A habilidade permite que ele domine todas as línguas da Terra, e outra permite que ele use todas as técnicas médicas. Apesar de quão irritado ele esteja, o robô diz a ele o quão sortudo ele tem sido com os desenhos de habilidade diária. Linu é lembrado sobre sua dimensão tridimensional, e o robô sugere que ele jogue sua mochila nele. Ele pega a mochila e ela é absorvida pela dimensão. Apesar de seu tamanho enorme, o sistema diz a ele que todos os objetos em seu quarto ainda cabem na dimensão. Ele fica surpreso com o quão incrível isso é. Ele ouve uma buzina de carro pela janela, olha para fora e vê que a equipe chegou e diz a eles que descerá momentaneamente do carro. Chong olha desconfortavelmente ao redor da dimensão tridimensional. Todos ficam realmente surpresos com o quão útil a habilidade é, porque nunca viram algo assim antes. Genin diz a ele que sua habilidade é muito rara, o que o torna bastante poderoso. Depois de brincar um pouco, o motorista diz a eles que chegaram ao seu destino. Ouvindo isso, Linu desce para ver a paisagem. Lá, ele vê um pilar de pura aura e poder, e também vê alguns pesquisadores na base deste. Este local é incrível e ele não consegue acreditar que este é o Lingo sobre o qual ele tanto ouviu falar. Disse que ninguém sabe quando o Lingo apareceu e está cheio de todos os tipos de bestas espirituais. Naquela época, portais cercavam a cidade e os cidadãos foram tomados pelo medo. Bestas espirituais podem entrar no reino humano, mas por algum motivo raramente o fazem. No entanto, a humanidade deve se defender.
Nas raras ocasiões em que as bestas decidem invadir e causar estragos por causa disso, o Estado envia pessoal do governo para lidar com o registro de portais de classificação cobre e prata. O grupo do protagonista se aproxima do portal da masmorra e vê alguns guardas monitorando aqueles que entram. No momento em que estão prestes a entrar, a lista está cheia, então o guarda diz para eles irem se registrar e voltarem no dia seguinte. Enquanto Genin registra sua equipe, o herói observa o portal, percebendo o quão intensa a energia espiritual é. Sem que eles saibam, outro despertador está observando-os. O cara olha para a equipe do herói e assume que eles são muito ricos. Seu líder sugere que eles vão procurar problemas roubando Linu e seus companheiros de equipe. O líder se chama Jagu e é um despertador de classificação prata 5 estrelas das florestas. Ele e um de seus capangas observam sua presa, esperando o momento certo para atacar. Diz que seu grupo, Junline, é conhecido por assediar aventureiros mais fracos e roubar todas as suas riquezas. Conforme ele avança com sua equipe, ele jura enterrar o protagonista e seus companheiros em Lingo. No dia seguinte, Linu e sua equipe entram no portal para começar sua exploração. Eles passam por ele e chegam a um campo verde com vastas montanhas cercando a área. O grupo fica completamente sem palavras, vendo o quão grande o espaço realmente é. Genin os incentiva a continuar, já que ainda tem alguns dias antes de chegar ao seu destino. Enquanto avançam, ela diz a Chun para ficar de olho nos arredores, caso haja algum perigo iminente. A garota coelha ativa seu sistema de radar, que usa ecolocalização para rastrear seus arredores. Com tudo pronto, a deusa diz à sua equipe para se mover. Enquanto isso, o grupo Junline está perto e os observando. O líder diz a seus homens para atrasar, pois ainda estão em uma área aberta. Ele planeja esperar até que eles entrem na floresta, onde pode emboscá-los com facilidade. Enquanto a equipe caminha pelos prados gramados, eles encontram algumas ovelhas míticas majestosas. Eles se envolvem em uma luta feroz com as feras, mas as derrotam facilmente. O protagonista diz a seus companheiros que a pele de carneiro vale algum dinheiro e que devem parar de queimá-la. Depois disso, eles procuram por algo valioso e Shun encontra 2 joias. De repente, um grupo de lobos se aproxima deles de cima. Genin diz a seu povo para se preparar, mas eles não devem ser os primeiros a atacar, pois os lobos são conhecidos por ficarem mais fortes quando seus companheiros são feridos. Nosso herói então sugere atacar a líder da matilha de lobos, mas ela diz a ele que os lobos são muito astutos e que seu líder não será pego brigando entre si. Vendo o quão difícil é a situação, nosso herói abre sua porta de teletransporte para ir procurar o líder da matilha. Ele diz a seus companheiros para ficarem parados e esperarem por ele. O herói aparece do outro lado do portal e rapidamente aponta para o líder da matilha, batendo na cabeça do lobo com seu bastão, nocauteando-o. E com seu líder derrotado, os outros lobos veem Linu como um demônio aterrorizante e poderoso. Eles acabam fugindo para se salvar, e o protagonista é elogiado por suas habilidades. Depois disso, ele destrói o líder da matilha para encontrar objetos valiosos. Para seu espanto, ele encontra uma pérola que pode lhe conceder a habilidade de furtividade. Ele olha para ela atentamente, imaginando como usá-la da melhor maneira. Então, ele a entrega para Senu, acreditando que ele será o melhor para usá-la, já que ele é seu batedor. Para retribuir o favor, o garoto promete recompensar a todos, considerando o quão valiosa ela é. A pérola então absorve a pérola de habilidade em seu corpo. A equipe fica perplexa enquanto o objeto desaparece em um piscar de olhos. Enquanto o garoto comemora sua nova habilidade, nosso herói deseja ter guardado a pérola premiada para si mesmo. Ele então faz login no sistema para receber sua habilidade diária e ganha uma habilidade de aumento de classificação. Ele se lembra de ter obtido essa habilidade antes, e naquele instante sua camisa rasga ao longo de seus músculos. Ele amaldiçoa o robô por humilhá-lo, e diz a seus companheiros de equipe que estará de volta após a limpeza. Enquanto ele muda, ele descobre que sua força física agora é comparável à de um despertador de poder prateado de 6 estrelas. Depois de ficar perplexo com isso, ele retorna ao acampamento de sua equipe, onde eles acenderam uma fogueira.
De repente, ele começa a rir timidamente, o que faz a deusa do ensino médio se sentir desconfortável. Quando ela o confronta, ele diz a ela para não se preocupar. De repente, Chong informa Gen que eles estão sendo seguidos. Ela diz à deusa que seus perseguidores estão mantendo uma distância favorável para não perdê-los. Jenin avisa seus companheiros de equipe sobre um grupo que é especialista em caçar outras pessoas dentro de masmorras, pois ferimentos e mortes são comuns lá. O grupo assassino acha fácil matar outras pessoas e saquear seus despojos. Ela também diz a eles que seus perseguidores provavelmente os atacarão quando entrarem na floresta. O protagonista garante a ela que estará lá para protegê-la, mas ela o rejeita e diz a ele para apenas se preparar para o ataque. No dia seguinte, nosso herói obtém uma habilidade de domar rango e isso o desencoraja, porque ele esperava uma habilidade impressionante para aquele dia. De repente, ele ouve o grito de Jenin e se vira para ver o que está acontecendo. Ao sair, ele vê duas cobras gigantes causando pânico entre seus companheiros. Um medo avassalador o invade, enquanto ele observa a besta monstruosa através de sua habilidade de domar recém-adquirida. Ele vê as características perigosas do monstro. Ele corre em direção a seus companheiros e diz a eles para recuarem e não lutarem contra a cobra. Naquele momento, o monstro joga seu veneno neles, mas eles conseguem desviar a tempo. Jenin então diz a DL que eles atacarão os monstros de longe para evitar seu veneno. Ambos enviam uma combinação de ataques de raios e gelo nas feras, conseguindo sobrepujar as cobras com seus ataques e feri-las mortalmente. Momentos depois, as feras caem no chão derrotadas enquanto nosso herói se aproxima para colher os recursos dentro do monstro. Eles notam um movimento estranho dentro dele. Ele diz a seus companheiros para esperarem e manterem distância enquanto ele se aproxima do que está se movendo dentro da cobra. Ele corta o saco e uma criatura estranha conhecida como marmota da pradaria salta para fora. Os meninos não entendem por que uma marmota apareceu. As meninas veem isso como uma criatura muito fofa. A marmota pula no ombro de Li Nu, deixando-o bastante desconfortável e assustado ao perceber que nosso herói é inútil. A criatura pula nos braços da deusa do ensino médio, abraçando-a. O protagonista fica furioso com isso, mas continua a abrir a cobra em busca de mais itens. No processo, ele encontra duas pérolas de mana. A marmota mostra interesse nas pérolas, mas nosso herói não tem planos de entregá-las. Ele então percebe que a criatura está tentando fazer um acordo pelas pérolas, mana, mas ele ignora. Sem outra opção, a criatura rouba as pérolas. O parceiro de Li Nu tenta confortá-lo, mas o herói não consegue parar de pensar em quanto dinheiro ele poderia ter ganhado. Por outro lado, Jenin ouve barulhos estranhos vindos da floresta. Chong então aponta para uma luz que se dirige a eles em uma velocidade assustadora. A equipe se prepara para a batalha conforme a ameaça se aproxima. De repente, a marmota sai do chão com uma pérola, junto com seus amigos. O grupo fica completamente perplexo ao ver as numerosas marmotas brotando do chão. A criatura chama seus amigos e, juntos, eles formam uma enorme pilha de pérolas de mana para o herói. A marmota diz a eles que é um símbolo de gratidão pelas duas pérolas que ele pegou deles antes. Depois disso, Shun toma nota do número total de pérolas ali e aquelas com habilidades. Ao olhá-las mais de perto, Li Nu percebe que não há pérolas raras ou do tipo terrestre, porque elas provavelmente foram absorvidas pelas marmotas. O protagonista então entrega as pérolas do tipo fogo para Shan. Depois disso, a deusa do ensino médio diz a ele que ele pode ficar com todas as outras pérolas para si mesmo. Ela diz que é uma forma de agradecê-lo por ajudá-los a matar facilmente as cobras gigantes. Ele timidamente aceita as pérolas e os elogios de seus colegas enquanto as coloca em seu bolso dimensional. Jenin pede que ele tente absorver uma das pérolas. Ele tenta absorver uma pérola, apesar de nunca ter feito isso antes. Uma luz brilhante irradia da pérola enquanto ele a absorve, e ele avança para um aventureiro bronze de 3 estrelas, enquanto seus colegas o parabenizam. Jenin se pergunta se a pérola tinha tanto mana, no entanto, ela ainda o parabeniza depois que ele se gaba de ter treinado por um mês. Depois disso, ela agradece a marmota pelas pérolas e se prepara para mandá-lo embora com seus amigos. No entanto, nosso herói ainda quer que a criatura o ajude com algo.
Com um olhar maligno em seus olhos, ele força a pobre criatura a acompanhá-los. Enquanto isso, o grupo de Junline ainda está espionando a equipe do protagonista. Os bandidos estão ansiosos para atacar quando a equipe entra na floresta, mas seu líder diz para eles se acalmarem. Jangu diz a seus lacaios para deixarem o time do herói ir mais fundo, pois eles não terão como escapar. Ele dará o sinal para atacar assim que eles baixarem a guarda. Ao cair da noite, vemos o herói perto de uma trincheira que está sendo cavada pela marmota. Então, ele dá à criatura alguns espinhos para colocar na trincheira. Depois disso, ele abre uma lata de veneno de cobra que pegou antes e despeja nos espinhos. Com a armadilha pronta, ele diz adeus às marmotas e seus amigos. Depois de esconder as armadilhas, Jenin diz a ela que Chun quer falar com eles. Os dois vão até o local da fogueira para encontrá-la e ouvir o que ela tem a dizer. A garota coelha diz a eles que os perseguidores estão muito próximos e ela pode ouvi-los claramente. Ela descobre que os bandidos estão planejando emboscá-los no meio da noite. Ela também descobre que o grupo é conhecido como Lobos Selvagens, que são conhecidos por matar novatos nas masmorras de bronze. O protagonista percebe o quão assustados seus companheiros estão, o que o deixa muito preocupado. Ele rapidamente se levanta e diz para eles pararem de falar. Ele os aconselha a se acalmarem, pois isso não será como enfrentar um oponente em uma arena. O menor erro pode custar a vida deles. Então ele se vira para Senu e diz para ele proteger Chang e Hang, pois eles são os mais fracos do grupo. Enquanto isso, Jenin fica surpresa com o quão bom líder o herói é, ao contrário dela, que fica nervosa imediatamente após dizer aos dois fracos para ficarem seguros. Linu se aproxima da deusa do ensino médio, porém ele acaba flertando com ela e tentando agir como um salvador. Ela ri dele, mas surpreendentemente diz a ele que contará com ele quando a meia-noite cair. O grupo de bandidos se aproxima lentamente das tendas da equipe do nosso herói. Jangu diz a seus lacaios que é hora de caçar suas presas. Conforme eles se aproximam, o líder ordena que seus homens se separem e cerquem as tendas. Com as ordens dadas, os homens se dispersam rapidamente para cercar seus alvos de todas as direções. Enquanto isso, um dos garotos sente que Jungle está tomando o controle de toda a operação. Naquele momento, ele de repente cai na armadilha do nosso herói e cai na trincheira. Os espinhos de madeira perfuram seu corpo e lhe dão uma morte rápida. Antes que Jungle perceba o que está acontecendo, ele vê que a maioria de seus homens caiu nas armadilhas. Ele ordena que eles se reagrupem. Um dos lacaios relata que 2 homens já estão mortos, outro está gravemente ferido, e parece que não sobreviverá. Enquanto o líder amaldiçoa a situação, Linu e seu grupo deixam suas tendas. Jangu rapidamente admite que o protagonista o enganou, mas planeja acabar com tudo imediatamente e mandá-los para o outro mundo. No entanto, nosso herói levanta a mão no ar e estala os dedos, sinalizando para seus companheiros. Enquanto os bandidos assistem ao ataque vindo de cima, rastros de fogo e relâmpagos caem sobre eles. Hanang, Chang e Zenu aparecem e carregam seus feitiços para atacar o líder. O inimigo percebe que eles foram emboscados e ordena que seus homens se espalhem, mas alguns deles já caíram na explosão. Enquanto isso, Jenin diz ao nosso herói que ela está pronta. Ela lança um feitiço de selo de gelo, fazendo com que um caminho de gelo corra pelo chão, diretamente em direção aos bandidos. O gelo congela suas pernas, prendendo-os no lugar, incapazes de escapar. Enquanto eles lutam para se libertar, os despertadores de gelo e fogo combinam seus feitiços para eliminá-los. Enquanto a poeira sobe, eles informam Jangu sobre a morte de outro de seus homens. Sem outra escolha, os outros se preparam para enfrentar a equipe de nosso herói. O grupo de bandidos de nível prata começa a emitir uma aura poderosa e mortal. Ao ver sua aura aterrorizante, a deusa do ensino médio fica muito nervosa. Ao ouvir as ameaças do inimigo, nosso herói diz a eles que suas ações são apenas para se defender. Por outro lado, o Jenin fica ainda mais assustado ao ver a força avassaladora dos bandidos. Ele decide manter o líder ocupado e diz a Linu para cuidar do último. No entanto, ele percebe o quão ansiosa ela está e a lembra de ficar calma, porque ele está lá para ajudá-la.
Enquanto ela se afasta timidamente, ela lhe deseja sorte na batalha. O protagonista então ordena que Han se esconda, enquanto o resto da equipe protege o garoto. Não apenas seus companheiros de equipe ficam perplexos com isso, mas a equipe inimiga não consegue acreditar que um cara de nível bronze está tentando ser o herói. Um dos bandidos é provocado pelas palavras de Li Nu e se move rapidamente para atacá-lo. O garoto libera um enorme tornado direcionado diretamente ao nosso herói e seus companheiros. No entanto, o protagonista facilmente evita o ataque, vendo como é lento. Ele se aproxima dos inimigos e os atinge com sua força avassaladora, pisa em suas cabeças e zomba deles por serem derrotados tão facilmente quando ele mal começou. Enquanto Hang aplaude seus esforços, Li Nu diz que é tudo graças à arma que ele está usando. Enquanto isso, a deusa do ensino médio está sendo dominada pelo grupo de Junlin. Nosso herói corre em sua direção, vendo o quão séria a situação é. Ele aparece atrás de Jagu, mas o líder dos bandidos já percebe sua presença. No entanto, o herói desfere um golpe com toda a sua força. Quando a poeira baixa, Jagu vê que seus subordinados foram mortos pelo ataque. Depois de testemunhar a morte de seus companheiros, o líder acusa o protagonista de usar algum tipo de truque para derrotá-los. Ouvindo isso, Li Nu decide mostrar ao cara o que realmente é um truque, o que acaba assustando-o. Antes que Li Nu tenha a chance de lutar sob a pressão da força avassaladora de Jagu, o líder eventualmente o desequilibra e o manda voando para trás. Enquanto o protagonista desliza para trás, ele começa a pensar em uma maneira de lidar com um oponente tão poderoso. Enquanto isso, Jagu corre em sua direção, gritando para ele não se distrair durante a luta. Li Nu desvia do ataque direcionado diretamente à sua cabeça e continua desviando da saraivada de ataques lançados pelo líder dos bandidos. Por outro lado, Jagu precisa acabar logo com a luta antes que sua habilidade acabe. De repente, uma cauda cresce dele e ele diz ao nosso herói para tentar desviar de seu chicote de tigre. Ele acerta Li Nu com sua cauda, mas o protagonista consegue parar o ataque com suas costas. Infelizmente, não dura muito, pois Jagu destrói o bastão e o manda voando para longe. Vendo que não pode mais subestimar seu oponente, nosso herói pensa que é hora de usar seu trunfo. O protagonista ativa seu portão de teletransporte e declara a luta encerrada. Com isso, o inimigo fica confuso quando nosso herói desaparece no portal. Ele fica ainda mais surpreso quando o protagonista aparece de repente acima dele, de outro portal. No entanto, ele ainda vê isso como uma condição favorável para acabar com o protagonista. O medo nos olhos do nosso herói aumenta conforme seu inimigo se aproxima, mas naquele momento ele aponta para seus companheiros para atacar Genin, e os dois garotos então aparecem prontos para lançar seus feitiços no infeliz líder bandido. Ao mesmo tempo, o nosso herói desaparece de volta em seu portal, deixando Jagu para um destino terrível. Assim que o líder percebe qual habilidade o protagonista está usando, os feitiços mágicos o atingem, causando uma grande explosão. Depois disso, Li Nu parabeniza sua equipe por um trabalho bem feito, enquanto Jagu está no chão, derrotado de uma forma totalmente humilhante. Quando Hang verifica o corpo, ele confirma que o líder dos bandidos está morto. De repente, uma dor aguda atinge o Genin, provavelmente devido à tensão da batalha. Li Nu corre para o seu lado e pergunta se ele está bem. Ele olha para seus outros companheiros e vê como a batalha os afetou. Ele os deixa saber que suas ações foram apenas uma forma de autodefesa, pois eles estariam mortos se não tivessem matado os bandidos. Ao ouvir essas palavras encorajadoras, seus companheiros começam a se sentir melhor sobre a situação. Então, ele diz a eles para encontrar um lugar para descansar e limpar seus pensamentos também. Sentindo-se melhor, ele os leva para um bom lugar, longe dos cadáveres. Enquanto eles se afastam, Renin tem uma expressão relaxada e feliz no rosto. Quando chegam a um lugar seguro, Li Nu diz a seus companheiros para descansarem enquanto ele e Junon ficam de guarda. Então, ele cura suas feridas com o apoio deles e agradece. O menino diz a ele que o herói é mais impressionante, mas Li Nu diz a ele para não ser tão humilde, pois ele é seu melhor apoio.
De repente, Jenin aparece e diz ao menino para descansar, enquanto ela e o protagonista ficam de guarda com seus olhares sedutores e dizem a ele que ela quer falar com nosso herói. Han sai rapidamente e deixa o herói para falar com sua paixão. Enquanto Jenin se senta ao lado de Li Nu, ele começa a se sentir muito nervoso e tímido, imaginando sobre o que ela quer falar. Ele olha para ela e seus olhos se encontram, o que o deixa muito desconfortável. Ele gentilmente pede que ela não olhe tanto para ele. No entanto, a deusa do ensino médio ri dele e o chama de homem sem vergonha por suas palavras. Ela então olha para ele novamente e admite que ele é um bebê muito bonito. Porém, nosso herói fica muito envergonhado porque Jenin não o teria elogiado assim em um dia normal. Ele estende uma mão gentil para ela. Ele a deixa saber que fala sério e se lembra de todos os atos corajosos que ele fez naquele dia. Ele até diz que ele agiu muito bem, deixando Li Nu ainda mais perplexo com suas palavras. No calor do momento, ele agarra sua mão e pergunta se ela tem namorado. É um grande salto de fé que ele está dando, porém sua pergunta acaba confundindo e envergonhando muito o Jenin. Ele rapidamente recua a mão dela e pergunta a Li Nu por que ela está fazendo essa pergunta. O protagonista diz a ela que estava se perguntando, pois estava curioso se ela o amava, considerando todos os elogios que ele acabou de dar a ela. Jenin o deixa saber que ele tem padrões muito altos e preferiria alguém que fosse melhor do que ela em todos os sentidos. Ela se recusa a admitir a derrota e diz que eles descobrirão quem é o melhor entre eles nos próximos exames. Sentindo-se muito confiante e animado, nosso herói pergunta a ela o que ela fará se ele a vencer nos exames. Ela pede que ele seja seu namorado cigano, mas Jenin diz a ele para continuar sonhando. Enquanto eles conversam, são interrompidos por outros garotos que vieram para fazer o turno da noite. O protagonista se despede da deusa, mas ela está muito chateada com ele para responder. Na manhã seguinte, Linus acorda e imediatamente ativa sua habilidade para o dia. Felizmente para ele, ele adquire uma habilidade de aprimoramento de mana de classificação S. Com isso ele consegue avançar 2 níveis, tornando-se um aventureiro de bronze 5 estrelas. Quando ele pede ao sistema para torná-lo de classificação prata, o sistema fica chateado pelo seu pedido tão absurdo. Depois disso, ele sai de sua tenda para se encontrar com o resto de sua equipe. Han, que fica surpreso ao vê-lo, percebe que o mana do nosso herói aumentou significativamente e pergunta se ele já avançou. Enquanto ele está distraído, o curandeiro acaba se cortando com uma faca na mesa. Seus companheiros correm para o seu lado para se certificar de que ele está bem, e Chun gentilmente cuida de seus ferimentos. Então se concentra em Li Nu e diz a ele que é estranho que ele tenha avançado 2 vezes em uma única noite. Os outros garotos ouvem isso e ficam completamente surpresos com tal feito. Ao ouvir isso, Li Nu pede que parem de tirar sarro dele. Chong diz para eles se prepararem para se defender de um ataque iminente. Eles olham para frente e veem algumas pessoas correndo de um enorme grupo de bestas mana que estão indo em direção a eles. Ao ver as criaturas selvagens, nosso herói fica bastante assustado e nervoso. Olhando mais de perto, ele vê os macacos selvagens prestes a atacar uma garota inocente. Ele protege momentaneamente seus companheiros das bestas selvagens, e então eles começam a correr. À medida que os monstros os perseguem, um por um, eles começam a se cansar de correr e não conseguem mais acompanhá-los. Vendo que não há mais sentido em correr, Zenu para e decide que eles devem lutar contra os macacos. As feras selvagens rapidamente se aproximam deles, deixando a equipe sem escolha a não ser lutar, enquanto o protagonista quebra um galho para usar como arma. O Jenin diz a ele que se eles perderem, Chon preferiria morrer também, se o pior acontecer, mas nosso herói garante às garotas que ele as protegerá, não importa o que aconteça. Ele avança para parar os monstros para que as meninas possam carregar seus feitiços mais fortes. Assim que ele chega ao centro dos macacos, eles rapidamente se concentram nele. No entanto, ele os vence com sua força bruta. Apesar de derrotar muitos deles, mais macacos continuam a atacar em sua direção. A situação piora quando Jenin percebe mais feras se aproximando. Um macaco aparece do nada e tenta alcançá-lo, mas de repente, uma grande explosão irrompe. Ela vê o protagonista parando um macaco que quase a alcançou segundos antes de Li Nu espancar brutalmente a fera e matá-la sem que ele soubesse. Outra fera se aproxima furtivamente por trás dele enquanto sua guarda está abaixada. O macaco rasga seu ombro, deixando-o ferido. Jenin diz a ele para se afastar porque
porque seus feitiços estão prontos, dando-lhes espaço. As garotas lançam feitiços poderosos nos macacos. O impacto causa uma grande explosão que abala as fundações da floresta. Com isso, os monstros famintos são facilmente derrotados. No entanto, Chun percebe outra onda de feras se aproximando. Quando a poeira baixa, eles veem outro grupo de macacos liderados por um enorme gorila dourado que eles presumem ser o líder. Com seus recursos e energia completamente esgotados, a equipe se encontra em uma situação desesperadora. Chun começa a chorar e diz que não quer morrer daquele jeito. Han fica comovido com as lágrimas da garota e decide fazer o que for preciso para salvá-la. Ele pega seu telefone e começa a digitar algo. Ele então grita pedindo para alguém chamado Xiao se rebelar enquanto aperta o botão de enviar. De repente, um homem aparece no campo de batalha e se refere ao curandeiro como seu mestre. Ele então encara a equipe do herói com um charuto na mão, enquanto eles se perguntam quem exatamente ele é. É revelado que o homem é um despertador de nível ouro com a habilidade Anamorfo Símio. Seu mestre o repreende por roubar o charuto e ordena que ele derrote rapidamente os monstros. O homem tira sua jaqueta e ativa sua habilidade, liberando uma aura mortal no processo. Quando os colegas de classe de Junan o questionam sobre isso, ele diz a eles que Ha é o gerente de sua família. Com sua habilidade Yes Ha, ele avança para derrotar os monstros que ameaçam seu mestre, enquanto Yoza se aproxima dos macacos. O líder das feras diz aos macacos para recuarem enquanto ele cuida do despertador. A fera avança direto para o despertador e ataca, mas o homem facilmente agarra o braço do macaco e o joga no chão com força, deixando os macacos mais fracos completamente aterrorizados e sem esperança. Depois disso, Yoza joga o líder das feras no centro, onde ele cai no chão, derrotado. Como se não tivessem sofrido o suficiente, a sombra ameaçadora do homem paira sobre eles como um deus implacável. Ele faz um barulho aterrorizante, fazendo com que os macacos fracos fujam para salvar suas vidas. Enquanto os monstros fogem, nosso herói admite que os despertadores de nível ouro são realmente assustadores. Com seu trabalho feito, seu mestre é informado de que ele está indo embora. O homem voa para o céu enquanto eles se despedem. Shun então pergunta ao curandeiro se Jai sempre foi próximo deles, e ele confirma. Ele também diz que a família de Li Nu queria enviar uma escolta, mas decidiram enviar apenas Hai. Ele então se desculpa por não ter informado Li Nu sobre a decisão antes, e Li Nu admite que, se soubessem que alguém os estava protegendo, não teriam dado tudo de si no treinamento. Graças ao treinamento dos últimos dias, ele de repente avança para o próximo rank. Não só ele, mas Chun também avança. Vendo a situação, nosso herói se pergunta se ele também pode avançar de rank. Ele pega um orbe e começa a meditar profundamente em seu mana. No processo, ele começa a sentir algo quente fluindo por ele. Li Nu acaba ficando envergonhado, enquanto seus companheiros olham para ele em total descrença. Ele fica de mau humor por não conseguir avançar como o resto de seus companheiros. O sistema até o repreende por querer avançar novamente, mas ele sente que é o único fraco em seu time. Enquanto ele procura no corpo do líder macaco, ele de repente encontra uma pérola de mana. Ele descobre que é uma pérola de mana prateada e também tem uma habilidade sonora rara que pode atordoar inimigos. Então, ele chama a atenção de Junan e oferece a pérola para ele, deixando o garoto muito surpreso. O protagonista diz para ele oferecer a pérola para Shun, já que ele viu o quanto ela gosta dele. O garoto gordinho começa a sonhar acordado sobre Chun e como ela será a esposa perfeita. Que idiota desesperado. De qualquer forma, ele se oferece para enviar ao nosso herói uma grande quantia de dinheiro assim que saírem da masmorra. Muito feliz, Han olha para a pérola e pensa em como abordar sua paixão. De repente, Chun caminha até ele e pergunta por que ele está sorrindo tão bobo. Quando ele está prestes a desistir, Li Nu se aproxima e o empurra para frente. Hanang acaba se ajoelhando com a pérola na mão e parece que está propondo casamento a Chun. Ela vê a pérola de som e está cheia de emoções calorosas. Hanang diz a ela que a pérola é para ela e ela o abraça com um grande e caloroso abraço. Depois disso, Jenin lembra a todos para fazerem as malas e irem embora. Momentos depois, a equipe chega à fronteira entre a floresta e o campo de neve. A deusa do ensino médio sugere que eles descansem lá durante a noite, antes de entrarem nas montanhas nevadas.
Enquanto montam suas tendas, o protagonista percebe que Jenin está congelando devido ao frio, tira sua jaqueta e oferece a ela. Com algum estilo, ela aceita a jaqueta encantada, sorrindo alegremente. Sem que eles saibam, um perigoso urso da neve está à espreita na área, procurando sua próxima presa. No dia seguinte, nosso herói sai de sua tenda enquanto Han diz a eles que o café da manhã está pronto. Enquanto Li Nu morde o pão, ela puxa sua habilidade para o dia. Infelizmente, é uma habilidade de classificação. Ei, ela amaldiçoa o robô por ser tão inútil. Com o dia começando mal, ela pede ao curandeiro para passar um pouco de mel para animá-la. De repente, o urso da neve aparece e arranca o pote de mel de Han. Os dois garotos ficam aterrorizados até os ossos quando o monstro solta um rugido alto. Shun aparece rapidamente e ativa sua nova habilidade de atordoar a fera. Seus outros companheiros também chegam a tempo e juntos derrotam o temível urso. Momentos depois, vemos o urso caído no chão com seus sentidos completamente nocauteados. Jenin parabeniza Chun por sua impressionante habilidade de atordoar. Enquanto ela os informa que chegarão ao seu destino naquele dia, nosso herói se prepara para colher os frutos do monstro, mas Jenin o avisa que eles têm que ir. Ele diz a ela que está quase terminando. Li Nu então decide colocar o urso em sua dimensão de bolso, o que faz a deusa pensar que ele perdeu a cabeça. No entanto, ele diz a ela que não se importa nem um pouco. 3 horas depois, a equipe está perto da Toca da Raposa. Graças à sua ecolocalização, Shun detecta o número de monstros próximos e diz a seus companheiros para permanecerem cautelosos. Algo de repente se move ao redor deles e eles se viram para ver o que é. Um lindo bebê Zé é revelado. O que ele faz? As meninas se apaixonam completamente pela criatura peluda. O protagonista vê que a raposa é fácil de domar, mas quando sua família é ferida, ela persegue seu alvo implacavelmente. Considerando que Jenin quer a pérola de habilidade da criatura, ele se preocupa com seu apego a ela. Ele a chama para chamar sua atenção e diz que lidar com a criatura não será tão difícil. No entanto, ela não parece tão feliz em machucar a raposa fofa de qualquer maneira. Nosso herói pergunta se ela precisa de ajuda com isso. Jenin olha para a raposa inocente, seus braços, e decide que é melhor deixá-lo ir. Ela sente que isso seria tão ruim quanto os assassinos anteriores e mata a raposa. O simples fato de ter sido capaz de encontrar uma besta mana tão gentil é suficiente para ela. Seus companheiros ficam felizes com sua decisão e não esperam nada menos dela. Enquanto ela sinaliza para seus companheiros irem embora, o protagonista rapidamente os para. De repente, eles veem 2 grandes raposas se aproximando. As criaturas soltam um rugido alto e feroz. O protagonista supõe que os monstros devem estar com raiva porque acham que os humanos levaram seu filhote. No entanto, a pequena raposa se aproxima de seus pais e os acalma, explicando a situação. A raposa gigante então sorri gentilmente para a equipe do herói. Li Nu e seus companheiros estão felizes que a situação não piorou graças às suas habilidades de alcance relacionadas aos animais. O protagonista se aproxima das raposas para ver se ele pode obter uma pérola de habilidade delas. Ele se oferece para dar a elas outra coisa em troca de qualquer pérola de mana que elas possam ter. Ele descobre que as raposas têm uma pérola de mana e a darão a ele se ele as ajudar a derrotar seu inimigo natural. Como esse cara consegue falar com eles? Ele jura derrotar qualquer criatura que ameace essas raposas fofas, e as raposas dizem a ele que seu inimigo é o urso do Pico de Nevada. A equipe fica chocada ao ouvir que é o mesmo Bozo que eles derrotaram antes. O protagonista abre sua dimensão de bolso e joga o urso morto para fora, deixando as raposas surpresas. Em troca, as raposas da neve dão a ele 2 pérolas de mana por derrotar seu inimigo. Li Nu oferece uma das pérolas para seu amor, que precisa de uma habilidade. O resto da equipe está ansioso para vê-la absorver a pérola e mostrar sua nova habilidade. Até mesmo o protagonista está impaciente para ver o que essa nova habilidade será. Jenin segura a pérola e começa a absorvê-la. Enquanto o faz, ele conjura um arco de gelo e diz a todos para assistirem. Ele dispara uma flecha de gelo muito poderosa e a onda de choque quase derruba o herói. A flecha viaja rapidamente, destruindo todos os obstáculos em seu caminho. Depois de ver um feito tão impressionante, Li Nu perde toda a esperança de superar a deusa do ensino médio.
Depois que Lino parabeniza Genin por sua incrível habilidade, Chon diz a todos para esperarem para tirar uma foto juntos. Han vai até as raposas para pedir que as usem como suporte de telefone. Ele acerta o cronômetro e entrega o telefone para a raposa. Chon então liga para ele e o grupo se reúne para uma bela foto da equipe. 3 dias depois, nosso herói está olhando para a foto com grande alegria. De repente, ele começa a receber notificações de dinheiro enviadas por seus companheiros de equipe. Graças à sua expedição, agora ele é um milionário. A única coisa que falta é se tornar o número 1 nos próximos exames, e então ele se encaixará no papel de parceiro de Genin. Ou então ele pensa, o sistema intervém e diz para ele parar de sonhar acordado, porque Genin nunca considera um perdedor como ele. No entanto, ele se gaba de como tem estudado todos os dias e avançado para um despertador de nível bronze de 8 estrelas. Mas Pinóquio não tem chance contra esse idiota mentiroso. Depois disso, ele tira sua habilidade do dia e obtém uma habilidade de nível A. Ela sente que a habilidade será inútil para seus exames, mas será mais útil para seus planos estúpidos. Um mês depois, o dia do anúncio dos resultados finalmente chega. Nossa está com alguns de seus companheiros de equipe em um cybercafé, onde estão verificando os resultados. Chun comenta com confiança que tem certeza de estar no top 10, e Han a apoia. Por outro lado, Genin tira o rato do nosso herói. Quando chega a hora do anúncio, uma raiva fervente a preenche quando ela vê os resultados. Então, ela pergunta a Lino como ele poderia ter obtido tal resultado. O protagonista olha mais de perto para a tela e vê que tirou as melhores notas em todas as matérias. Han não consegue acreditar no quão desumano Lino é, e o herói começa a se sentir muito orgulhoso, então ele vai ver os resultados do Genin, mas ela diz para ele esquecer e imediatamente admite que o herói a derrotou. Os outros garotos não conseguem acreditar no quão fácil foi para a deusa admitir a derrota. Depois disso, o herói começa a se gabar de suas riquezas e pergunta quando pode pedir a mão dela em casamento aos pais dela. Li Xiu rapidamente o chama de tolo. Scoundrel acaba enfurecido e esmagando seu coração, mas tenta animá-lo mais tarde. Han diz que eles se encontrarão em 2 semanas para viajar para Man City juntos. Um dia antes da partida, nosso herói termina de arrumar sua bagagem. Ele começa a se perguntar se algum dia retornará a este quarto em que viveu nos últimos 2 anos. O sistema fica chocado ao ver o quão sentimental ele é, mas ele simplesmente diz ao robô para dar a ele sua habilidade do dia. Depois de fazer o desenho, o sistema lhe dá uma habilidade de aumento de mana novamente. Lino se lembra que ele pode aumentar seu mana com essa habilidade e o sistema começa a aplicar a habilidade imediatamente. Ele diz para parar, porque sente que logo avançará para o próximo rank e não vê necessidade de usar o aumento agora. O protagonista então começa a meditar para tentar avançar em seu rank novamente. Ele adiciona uma pérola de mana de prata aos itens que está usando e avança com sucesso para o rank estrela de bronze. Com seu avanço bem sucedido, ele diz ao sistema para prosseguir com o aumento de mana. Após usar a habilidade, avança facilmente para o 1 Star Silver Rank, ficando ainda mais forte. Com isso, ele ganha uma habilidade que lhe permite atrair ou controlar objetos de longe. Ele decide experimentar para ver o quão impressionante a habilidade é. Com sua mochila à vista, ele tenta trazê-la para mais perto de si. Infelizmente, ele acaba ficando sem mana, e a mochila mal se move. O robô ri dele e diz que ele tem sorte que a mochila se moveu um pouco. Vai levar muito treinamento para ele dominar, mas nosso herói se recusa a desistir e continua tentando mover a mochila. No dia seguinte, a filha do seu senhorio vê a porta do seu quarto aberta, mas não o encontra lá dentro. Ela lê a carta que ele deixou sobre a mesa, contando sobre sua partida para estudar na Cidade Mágica. Então ela abre o envelope ao lado da carta e vê muito dinheiro. Lai Xiu se pergunta como o protagonista conseguiu tanto dinheiro e espera que ele não tenha cometido um crime. Enquanto isso, nosso herói já está em um trem com seus amigos e Genin está preocupado que ele possa pegar um resfriado. Ele recebe uma ligação, atende o telefone e ouve Li Xiu gritando em seu ouvido, perguntando se ele fez algo errado. Ele responde que está tudo bem e que ele ganhou todo o dinheiro legalmente. Depois disso, ela diz a ele para estudar bastante e melhorar sua base com trabalho duro. Li Tu também diz a ele para apresentá-la à sua namorada, se ele algum dia tiver uma. Quando o trem chega à Cidade Mágica, nosso herói diz a Li Xiu que ele tem que ir.
Ao sair, Hanson comenta o quanto a família do herói deve se importar com ele. A cena muda para a movimentada cidade mágica, onde vemos muitas pessoas realizando suas atividades diárias. Um velho é visto andando por aí, acaba sendo Luyen, o vice-diretor da cidade mágica. Ele vê o herói com seus amigos e o chama. Ele diz a Lino que sabia que eles viriam para sua universidade e os parabeniza por seus talentos. O velho sente que algo não está certo e percebe que o protagonista agora é um despertador de nível prata. Diz ao herói para passar em seu escritório assim que terminar as inscrições. No entanto, nosso herói se sente mal por ser chamado à sala do diretor no seu primeiro dia. Mais tarde, um dos funcionários guia Lino e Hang até seu quarto. Ao entrar, Han parabeniza o protagonista por alcançar a classificação prata tão rapidamente. O garoto espera que a sorte do herói caia sobre ele e ele possa crescer em uma velocidade semelhante antes de ir para a sala do diretor. Lino acessa o sistema para sua habilidade diária. Ele pega a habilidade de aprimoramento físico mais uma vez e a aplica imediatamente. Depois que o sistema mostra que sua força atual é semelhante ao despertador de poder de 2 estrelas de ouro, com isso, o robô também o informa que futuras melhorias físicas virão com uma atualização de classificação SS. Lino então se lembra de que precisa ir ao escritório do diretor e sai rapidamente. Lino chega ao escritório e é instruído a se sentar. O vice-diretor Luyen quer fazer algumas perguntas a ele e começa a explicar a classificação das classificações. Ele as lista da classificação mais baixa, bronze, até a classificação mais alta, exaltada. Ele então pergunta sobre o herói ser um anamorfo. Após confirmar isso, Lino é um coelho anamorfo. O velho se pergunta se a sorte visitou o protagonista. Nosso herói tenta minimizar, mas fica nervoso porque o velho pode saber sobre seu sistema de habilidades diárias. No entanto, o velho continua questionando como ele conseguiu atingir o nível prata tão rapidamente. Enquanto Lino ri nervosamente, ele tenta inventar algo para dizer ao vice-diretor. Ele diz a ele que usou pérolas de Monop, mas Luyen ainda não acredita nele. Quando perguntado sobre seu número de habilidades, o herói diz que tem 7, o que deixa o velho ainda mais desconfiado. Considerando o quão influente ele é, Luyen acredita que o protagonista pode não ser realmente um coelho, mas o herói explica que ele ganhou habilidades espaciais depois de evoluir. Ouvindo isso, ele fica completamente surpreso. Lino então revela sua bagagem de sua dimensão de bolso, provando que suas habilidades são realmente verdadeiras. Depois de inspecionar a bagagem, o velho diz a ele que ele definitivamente chegou na universidade certa e explica que o diretor JZ é o único despertador de coragem conhecido no país. O protagonista fica muito animado ao ouvir que o diretor também é um despertador espacial, mas ele não está na escola naquele momento. Depois disso, Luyen pergunta se mais alguém sabe sobre a evolução do herói, ao que Lino responde que apenas seus amigos. O velho então diz a ele para garantir que seus amigos mantenham isso em segredo. De repente, o vice-diretor diz a Lino para dar-lhe um soco com toda a sua força. Depois de ver o quão bom é seu físico, nosso herói concentra toda a força que pode reunir e dá o soco mais forte no homem. Quando a poeira sobe, ele esclarece e pergunta ao velho se ele está bem. Enquanto isso, Luyen está suando nervosamente, com os pés firmemente plantados no chão. Após confirmar que seu físico é Gold Rank, o vice-diretor ameaça tirar o dinheiro do reparo da bolsa de estudos de Lino. Momentos depois, ele decide dar ao herói uma vaga em uma competição no mês seguinte, já que ele tem um físico Gold Rank. Apesar do velho explicar o quão prestigioso é o exame, Lino se recusa a participar. Ele tenta persuadir o protagonista, mencionando o prêmio em dinheiro da competição. Ouvindo a quantidade de esforço de nosso herói para Scoundrel fazer o melhor que pode, quando o herói retorna ao seu quarto, Hanang o cumprimenta e menciona que seus colegas de quarto chegaram. Lino luta para conter o riso ao ver o garoto de cabelo verde. O nome do garoto é Hong Yan, e ele é um despertador de 9 estrelas de bronze. Depois de tirar sarro dele, nosso herói se vira para outra pessoa na sala e assume que ela é o pai do garoto de cabelo verde. O homem mais velho se aproxima dele com uma aura intimidante e Hanang explica que também é um de seus colegas de quarto. No entanto, o protagonista não entende, já que esse homem parece muito mais velho que os outros. Depois de brincar, Johnny sugere que eles descubram quem é o mais velho entre eles. Todos eles pegam suas identidades e, infelizmente para os outros, Lino acaba sendo a pessoa mais velha na sala.
Johnny fica furioso ao ver isso e decide que os outros devem se referir a ele como número 2. Alguém passa pelo quarto deles e os informa que o conselheiro pediu para se encontrarem em uma aula. Todos eles saem juntos. Eles chegam na sala de aula e enquanto se aproximam dos assentos, os outros alunos ficam surpresos ao ver algo e o ex-colega de quarto rapidamente explica que ele também é um aluno. Mas os outros já ficaram com uma má impressão por sua aparência. Uma mulher se aproxima por trás do protagonista e diz para eles se sentarem. Seu nome é Yuning e ela é um despertador de platina de 8 estrelas. Ela se apresenta como a conselheira da classe e diz aos alunos para irem vê-la para qualquer ajuda e então explica o motivo da reunião. Eles devem escolher um representante da classe e se apresentar. Ela dá um exemplo se apresentando como uma raposa anamorfo de 9 caudas e dizendo o que ela gosta. Então, ela diz aos alunos para começarem com as apresentações. Ela escolhe Han para ser o primeiro. O menino se apresenta normalmente e diz a todos que gosta de Chun. Depois que Yuning ri de sua abordagem direta, o herói se apresenta. O conselheiro diz a todos para darem uma boa olhada no coelho anamorfo, que tirou nota máxima nas provas. Alguns alunos começam a falar sobre ele, imaginando se ele entrou na faculdade apenas com suas notas. Mas o protagonista decide ignorar tudo o que é dito sobre ele. Quando os alunos terminam de se apresentar, eles escolhem o representante da classe. Yuning explica que todos são especiais e diz que selecionou 4 alunos de classificação prata como candidatos. Eles são Renin, Linu, Wanqin e Seman. Ela o chama e dá a cada um 2 minutos para falar e tentar ganhar os votos de seus colegas. Seman, que é um anamorfo de águia, decide falar primeiro e se apresenta com as formalidades usuais. E então diz a eles que ela é representante de classe desde o ensino fundamental e educadamente pede seus votos, mas algumas pessoas não ficam impressionadas com seu discurso. O protagonista é o próximo, mas ele não parece muito entusiasmado com isso. Ela diz a todos diretamente que não quer a posição e os convence a votarem Jenin em vez disso. O conselheiro pensa que ele é apenas um encrenqueiro, mas Yuning dá o microfone para Jenin. A deusa do ensino médio simplesmente pede a todos que votem nela, e ela devolve o microfone. Como esperado, seus amigos aplaudem. Depois disso, o microfone chega à última pessoa, Wanqin. A garota vê o quão popular Jenin é, mas não se sente ameaçada por ela. Enquanto caminha até o centro do palco, todos os garotos não conseguem deixar de encará-la. Ela se apresenta com seu charme e gentilmente pede a todos que deem a ela todos os seus votos, enquanto a multidão enlouquece. O herói vê que Wanqin e Jenin são totalmente opostos. Mais tarde, o conselheiro termina de contar os votos e fica muito surpreso com os resultados. Ela faz uma pequena piada antes de anunciar Jenin como o vencedor. Ela vem em segundo lugar como vice-representante, o que a coloca pronta para matar qualquer um que não tenha votado nela. Com os votos decididos, Yuning passa para o tópico de seu treinamento militar. Ela diz a eles que o treinamento será muito rigoroso e que eles serão expulsos se não se esforçarem. Seus instrutores são soldados do Esquadrão Vermilion Bird, com experiência real de combate. O protagonista então pergunta se o Esquadrão Vermilion Bird deveria ser famoso, o que deixa Seman surpreso. Mas Wanqin explica que o esquadrão é o único esquadrão aéreo do país. Ao mesmo tempo, ela pensa em como abordar nosso herói depois de ver o quão bonito ele é. Ela começa a falar com ele sobre outros esquadrões, enquanto tenta se aproximar dele, mas o protagonista está perdido em seus pensamentos. Considerando que ele tem habilidades relacionadas a feras mágicas, ele sente que pode muito bem conseguir uma montaria. Quando chega o dia do treinamento, os alunos se reúnem no campo de treinamento. Lá, Chong está falando com Hanang sobre como ela perdeu algum peso. O protagonista fica com ciúmes deles e deseja estar na mesma situação com sua namorada. De repente, eles notam penas caindo do céu. Uma grande águia se aproxima e no topo, eles veem um despertador ordenando que ela desça. Quando o pássaro atinge o solo, o homem desce e sinaliza o início da sessão de treinamento. O homem se apresenta como Chon, o instrutor-chefe de seu treinamento. Rapidamente, ele os deixa saber que são todos um bando mimado que não conhece a crueldade do mundo.
Apesar disso, ele diz a eles que os instrutores atrás dele começarão a treiná-los como se fossem soldados. Um dos instrutores se aproxima do protagonista e se apresenta como Chin Min. Nosso herói começa a tirar sarro do nome do garoto e do nome do instrutor-chefe, vendo o quão cheios de energia os alunos estão. Chin Min decide dar uma lição neles com a primeira tarefa. Ele diz para eles começarem a correr 10 voltas ao redor do campo sem conseguir usar mana. Isso rapidamente tira os sorrisos de seus rostos, pois eles não conseguem acreditar o quão brutal essa primeira tarefa é. Os alunos rapidamente se posicionam no campo e começam a correr, enquanto seu instrutor os observa. Como esperado, alguns alunos começam a cair depois de apenas 5 voltas. O instrutor observa como todos estão, mas o protagonista parece chamar sua atenção ao ver o quão relaxado Li Nu está. Chin Min não entende como Li Nu permanece na frente do pelotão, apesar de ser um anamorfo inútil. Até mesmo Renin e Wan Qin estão bem exaustos. Nosso herói está preocupado que sua paixão não consiga acompanhá-lo por muito mais tempo, então ele decide recuar e oferecer ajuda na pista. Entretanto, Genin rejeita sua oferta e diz para ele continuar. Por outro lado, Wan Qin aproveita a oportunidade para se aproximar do protagonista, mas ele ainda não está interessado nela, e Genin parece pronta para enviar a garota para a vida após a morte. Li Nu continua correndo e diz a Genin para avisá-lo se precisar de ajuda na 9ª volta. Seman parece que está prestes a cair, mas seu orgulho não o deixa perder para nosso herói. Mesmo que Seman use todas as suas forças para ficar à frente, nosso herói joga pelo seguro para não mostrar suas habilidades. Li Nu percebe que seu nível de aptidão física é muito maior do que o dos seus companheiros de equipe. Por outro lado, Seman se sente insultado pelo protagonista, que nem tenta acompanhá-lo. Conforme eles se aproximam da linha de chegada, o cara está determinado a não perder. De repente, ele avança com todas as suas forças, deixando o protagonista bastante confuso. O herói só está preocupado em ficar em segundo lugar, então ele não entende por que Seman está tão determinado a vencer. Ele tenta ficar o mais perto possível dele, mas Seman não permite. O cara se joga para frente com todas as suas forças, mas infelizmente não vê nenhuma pedra em seu caminho. Ele tropeça e cai, fazendo com que nosso herói fique em primeiro lugar, enquanto o cara fica derrotado. Ele se pergunta por que fez tudo isso só para ficar em segundo lugar. O instrutor parabeniza Li Nu e comenta que as 10 voltas não lhe pareceram difíceis. O protagonista entra em pânico e começa a fingir que seu corpo todo dói, mas ele faz isso muito mal. Chin Min decide ficar de olho nele, o que deixa o herói com pouco espaço para passar despercebido. Nosso cara coloca toda a culpa em Seman e o chama de perdedor patético. Por outro lado, Seman diz que a única razão pela qual ele perdeu foi porque tropeçou. Ele ainda não percebeu que nosso herói os estava segurando, que coelhos não são nada mais do que comida para águias, mas nosso herói diz a ele que ele não sabe de nada. Enquanto os outros alunos terminam suas voltas, o instrutor reúne todos e faz uma avaliação geral de seus alunos. Ele diz a eles que devem fazer 100 flexões em 5 séries. Quando os alunos ouvem isso, eles começam a pensar que seu instrutor não é outro senão um demônio cruel. Shinin diz a eles para começarem imediatamente e contarem as repetições para que ele possa ouvir. Conforme os alunos se posicionam, eles são avisados para não pular nenhuma repetição ou receberão uma série extra a cada semana. Li Nu sente que será capaz de vencer esta tarefa, já que as flexões fazem parte do seu treino regular. No entanto, ele fica surpreso quando vê nosso herói fazendo flexões em velocidade sobre-humana. Li Nu acha que não precisa mais esconder sua força, então decide ir com tudo. O instrutor vê o quão impressionante nosso herói é e decide ficar de olho nele. Os alunos estão completamente exaustos quando finalmente terminam suas séries. Todos reclamam sobre como seu instrutor é um demônio e como mal conseguem se mover depois de uma sessão tão intensa. Então, Chin Min dá a eles 2 horas para descansar antes da próxima sessão à tarde. Vendo o quão deprimidos eles estão, ele decide dar a eles uma chance. Ele vai reduzir o poder deles ao nível dos alunos, e se alguém conseguir vencê-lo, essa pessoa poderá pular o treino de 1 mês. Ele pergunta ao instrutor se tem certeza de que vai reduzir seu nível de poder. Quando o homem confirma isso, Seman aceita o desafio. O protagonista pergunta se armas podem ser usadas e o instrutor acena. Depois disso, eles saem para o desafio.
Enquanto isso, na sala de observação, o vice-diretor diz a Chon que nosso herói é um aluno promissor. Depois de ouvir como o velho lutou, o instrutor-chefe fica ainda mais interessado em ver o herói pessoalmente, então ele garante ao velho que completará a missão atribuída a ele. Quando Luan diz a ele para se curar da cicatriz, o instrutor-chefe responde que não fará isso até se vingar do culpado. A cicatriz é um lembrete da dor que ele sentiu naquela época. O velho se preocupa com ele e espera encontrar o culpado logo. Após sair, Sean diz ao vice-diretor que encontrou algumas pistas e que não demorará muito para se vingar. Quando chega a hora da sessão da tarde, vemos nosso herói procurando por algo, quando Johnson se aproxima dele e pergunta o que ele está fazendo. Lino responde que está procurando uma arma adequada. O herói lembra que quebrou a última arma que lhe foi dada. De repente, alguém aparece do nada com uma arma na mão. O menino entrega a lança ao protagonista e diz para ele usar. Depois de ver o quão impressionante a arma é, ele agradece pelo presente. Seu amigo também fica feliz que ele goste da lança. Os dois voltam para o campo de treinamento, onde seu instrutor está prestes a enfrentar o primeiro desafiante. Seman se aproxima do instrutor como o primeiro desafiante e diz que ele é uma águia anamórfica e deseja uma boa luta ao seu oponente. Shin-Min se lembra do treinamento com esses tipos de anamorfos e pede ao seu oponente para se transformar antes da luta começar. Seman rapidamente ativa sua habilidade, transformando suas mãos em asas majestosas. Então, ele voa para o céu e desce com um poderoso ataque de corte. Enquanto o protagonista acha que o garoto parece tão legal voando e atacando, o instrutor endurece seu corpo com metal e bloqueia o ataque. O garoto, frustrado, tenta outro ataque, mas continua sendo bloqueado pelo instrutor. Por outro lado, nosso herói percebe que a confiança do instrutor vem de suas raras habilidades defensivas metálicas. Quando a poeira baixa, o garoto águia vê que seu oponente está completamente ileso. Shin-Min percebe que o garoto está quase sem mana e pergunta se ele vai admitir a derrota. Sem outra escolha, Seman tristemente admite sua derrota. Quando o instrutor chama o próximo desafiante, Hang-Tin se levanta para encará-lo. Shin-Min toma sua posição e sinaliza para a luta começar. A garota atira uma bola de fogo, mas o instrutor fica confuso, vendo que o ataque é lento e menos poderoso. Então, decide avançar para tomar a iniciativa ofensiva, mas cai na armadilha da garota, que começa a lançar uma chuva de bolas de fogo em sua direção. O instrutor fica surpreso, mas ainda consegue se defender. Por outro lado, a garota carrega outro feitiço e solta um enorme tornado de fogo, quase transformando o instrutor em um churrasco. Enquanto as chamas furiosas continuam a se aproximar dele, o instrutor levanta uma barreira defensiva, mas não consegue suportar as chamas por muito tempo. Hang-Tin continua pressionando e, sem outra opção, admite a derrota após esgotar seu mana. Enquanto isso, Shin-Min reconhece a força incrível da garota, então Jenin se aproxima do instrutor para confrontá-lo. Ele pergunta se precisa descansar antes de começar, mas o instrutor responde que tem reservas de mana suficientes. Quando ele as aponta, a luta começa. Jenin conjura uma flecha de gelo e atira em sua direção. O homem consegue bloquear o ataque, mas vê mais projéteis de gelo direcionados a ele. Ele rapidamente fica sobrecarregado pelos projéteis e não vê outra saída a não ser virar seu corpo completamente feito de metal. Toda vez que ela tenta se aproximar de seu oponente, ela atira a flecha de gelo nele, dificultando as coisas. Enquanto isso, nosso herói para de admirar sua paixão por ser tão incrível. Eventualmente, Renin admite a derrota porque esgotou seu mana, permitindo que o instrutor sobreviva por um fio. Quando o homem pergunta se há mais desafiantes, o protagonista levanta a mão para subir ao palco. Lino pergunta ao instrutor se ele precisa descansar, considerando o quão cansativa foi sua última luta. Entretanto, o homem diz que está bem porque se recupera rapidamente. O instrutor-chefe aparece e diz a Shin-Min para descansar e se deitar com ele. O homem pergunta a Sean se ele tem certeza e o instrutor-chefe garante que sim, enquanto os outros alunos parecem preocupados com essa luta, porque sabem que seu instrutor está restringindo suas habilidades. Eles podem ser úteis para ele. Então Chon diz ao herói para dar uma boa surra no instrutor. Ele diz a eles que o perdedor da luta terá que fazer 500 flexões, mas isso não afeta Shin-Min.
Por outro lado, os planos do nosso herói de ficar em um perfil baixo parecem completamente arruinados, porque agora ele tem que dar tudo de si enquanto o instrutor se prepara. Ele diz ao protagonista para ir em frente e se transformar. No entanto, o herói responde que não precisa fazer isso, o que deixa o instrutor confuso. O instrutor sente que todos estão olhando para ele, já que não faz sentido para um anamórfico ficar bem sem se transformar. Então, ele começa a batalha, jogando sua lança em direção ao nosso herói. O herói não se intimida com os ataques do instrutor, porque vê que o homem não tem nenhuma habilidade real com a lança. Ele facilmente se defende do ataque, mas ainda precisa encontrar uma abertura adequada para lançar seu próprio ataque. Enquanto eles se chocam, ele quebra a lança do instrutor, fazendo-o voar. O homem cai no chão e fica lá derrotado, enquanto os outros alunos olham com espanto. Linu vê que o diretor estava certo sobre a força do nosso herói. Jenin, ela também percebe que ele atingiu um nível de força que ele pode não ser capaz de superar. No entanto, ela o aplaude, feliz por tê-lo como amigo. Os outros alunos começam a aplaudi-lo também, mas nosso herói começa a se sentir enojado com o que está acontecendo. Enquanto encara seus fãs, o instrutor se levanta. Shinmin então conjura um conjunto de adagas e diz que essas são as armas com as quais ele se sente confortável. O protagonista simplesmente zomba de suas habilidades com a lança, fazendo o homem parecer tolo. Por outro lado, Chon vê que o instrutor está ficando sério e aponta que tanto a lança quanto a adaga têm suas vantagens e desvantagens. Ele reflete sobre como os lutadores agora estão usando armas que se destacam em estilos de luta opostos enquanto sua batalha continua. O herói percebe o lado positivo de ser um despertador dourado. O instrutor então percebe que seu oponente está distraído e avança contra ele. O protagonista vê isso e rapidamente divide sua lança, permitindo que ele bloqueie o ataque. Enquanto o instrutor fica chocado, o herói se prepara para derrubá-lo. Shinmin se defende rapidamente e faz o possível para não se humilhar, mas os ataques do protagonista ainda o fazem voar pelo ar, deixando o público completamente perplexo. O instrutor consegue pousar e vê que a força do nosso herói é inquestionável. Enquanto isso, nosso herói acha a luta cansativa e mal pode esperar para que ela acabe. Os dois de alguma forma leem a mente um do outro e o herói pergunta se devem terminar a luta em um empate. Ambos concordam e o protagonista agradece ao instrutor por se conter durante a luta. No entanto, Shinmin ainda dá a vitória ao nosso herói e permite que ele pule o treinamento. Ao ouvir isso, Chon fica muito animado e decide tirar um tempo de folga. Por outro lado, seus companheiros de equipe não podem negar o quão incrível ele é. Shinmin lembra os outros alunos para continuarem com o treinamento, o que arruína completamente o humor deles, enquanto ele arrasta Hang Xin junto. Nosso herói deseja o melhor para seu colega de quarto, Sean. Ele então se aproxima do protagonista, que se pergunta o que o instrutor-chefe quer. O homem então pede para ele sair para uma caminhada. Quando o protagonista confirma que serão apenas os dois, ele começa a pensar em coisas bobas. No entanto, o instrutor diz a ele que estava planejando levá-lo para voar. Quando nosso herói menciona a águia do homem, Chon fica chocado que ele sabe sobre as bestas de mana. Chon então diz a ele que aprendeu sobre as bestas de mana com alguém chamado Mei Jaren. A águia de Chon pousa perto deles e eles se preparam para dar um passeio. Olhando para a majestosa águia, Chon pergunta ao protagonista o que ele pensa sobre elas, e Linu diz ao menino para corrigi-lo se ele estiver errado. Nosso herói começa a narrar como as bestas cresceram no exército e como nasceram, deixando o instrutor-chefe surpreso. De repente, ele diz ao menino que as águias da tempestade são um desperdício em suas mãos. Chon se sente insultado.